A ideologia de gênero, aquela ideia de que as pessoas não nascem homens ou mulheres, apenas acham que são do sexo masculino ou feminino por causa de uma construção social, algo que não tem nenhum embasamento científico, voltou a ser discutida com força. Isso aconteceu porque o STF adiou o julgamento de uma ação do PSOL, partido radical de extrema esquerda que quer mudar no judiciário uma lei aprovada no Congresso. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou contar essa história, trazer algumas informações sobre as tentativas frustradas de provar que gênero é algo construído e não biológico e alertar para o perigo de embarcar nessa confusão. A ideologia de gênero não é algo novo, parece uma ideia moderna, descolada, porque ganhou a adesão de artistas e influenciadores digitais. Tem até empresas substituindo a palavra sexo por gênero naquele cadastro que os clientes precisam preencher em hotéis, em cadastro de compras, por exemplo. E elas fazem isso para parecer que são inclusivas, preocupadas com a diversidade. Só que ideologia de gênero não tem nada a ver com inclusão. Não se baseia em ciência e não é uma ideia que veio vindo com a evolução da sociedade. É uma ideia antiga, não é atual. Essa hipótese de que o ser humano nasce sem sexo, que isso seria algo construído, imposto pela cultura, pela escola, pelos pais, pela indústria dos brinquedos e do entretenimento, foi criada décadas atrás. Isso vem lá dos anos 60, da época da Revolução Hippie, da contracultura, da pregação do amor livre. Filósofos, sexólogos, ativistas políticos preferiram ignorar que o corpo humano tem diferenças desde o nascimento e que a personalidade se forma desde muito cedo também. Homens e mulheres são diferentes desde pequenos, para impor a noção absurda de que nós somos vítimas de uma sociedade opressora, somos o que nos mandam ser. Tem um caso macabro, a palavra é essa, macabro, de um psicólogo neozelandês radicado nos Estados Unidos chamado John Money. Ele propôs uma experiência para um casal que teve filhos gêmeos, 2 meninos, só que um dos bebês foi vítima de um erro médico ainda muito pequenininho quando passou por uma cirurgia de fimose. Ele perdeu o órgão sexual por causa de um erro médico. E no desespero, os pais procuraram esse psicólogo porque ele tratava crianças hermafroditas. E aí, olha o que o tal do John Money propôs para o pai e para a mãe desse menino que já estava sofrendo uma mutilação. Propôs que essa criança fosse educada, fosse criada como se fosse uma menina, porque mais tarde ela, achando que era menina, não estranharia uma cirurgia de mudança de sexo. E isso foi feito. O Brian ganhou outro nome, Brenda, passou a ser vestido como menina e realmente depois passou por uma cirurgia de mudança de sexo. Só que desde pequeno ele não se via como menina. Ele queria brincar com os meninos, não gostava das roupas que usavam, que colocavam para ele vestir, rasgava os vestidinhos, arrumava encrenca com as meninas, só queria brincar com os meninos, era rejeitado pelos 2 grupos, virou também um adolescente problema, deprimido, sem amigos, e mais tarde, já adulto, quando a mãe contou finalmente a verdade, ele próprio decidiu mudar mais uma vez o nome, passou a adotar o nome de David e fez nova cirurgia para mudança de sexo, para reversão, voltou ao sexo biológico. Conseguiu até estabelecer uma vida relativamente normal, casou-se, só não pôde ter filhos. Mas o David passou a vida atormentado até cometer suicídio aos 38 anos de idade. O irmão gêmeo dele foi outro que enfrentou muitos problemas, morreu até antes por overdose de drogas. Muitos dizem, inclusive, que também foi suicídio. Os pais foram depressivos desde jovens, desde o início de toda essa confusão, de todo o problema que eles enfrentaram. O psicólogo John Money morreu em 2006, na época como uma celebridade. Ele tinha publicado vários artigos científicos com informações deturpadas, dizendo que aquele experimento tinha sido um sucesso, e ele não foi contestado pela família porque ela estava lá presa às suas próprias dores. E o que aconteceu? Muitos profissionais acabaram adotando a ideologia de gênero, seguindo esse case de sucesso do Dr.
Money, só que isso nunca foi comprovado cientificamente. Esse caso já foi desmascarado e começa a ficar conhecido. Ele foi citado no documentário lançado pela Brasil Paralelo, agora em novembro, chamado Geração Sem Gênero. O documentário, aliás, mostra em detalhes as várias tentativas de provar a ideologia de gênero sem sucesso, todas frustradas por feministas, sexólogos, psicólogos, gente que queria impor essa ideia de que o gênero é construído artificialmente, de que o gênero é cultural e não algo que nasce com o ser humano. E esse documentário traz também estatísticas mostrando o incrível índice de suicídio entre pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo. 40% se matam. Recomendo muito que assistam o documentário para entender como essa narrativa foi sendo construída e como a cada derrota nos experimentos os ideólogos foram migrando para o discurso de que quem não aceita a ideia de que o gênero é construído culturalmente é, na verdade, um preconceituoso que está discriminando pessoas por causa da orientação sexual. E é isso também que tenta fazer o PSOL na ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei aprovada, o Plano Nacional de Educação. O PNE foi amplamente discutido no Congresso antes de ser votado e aprovado. Deputados e senadores que são representantes da sociedade ouviram as pessoas, os grupos, as igrejas, as associações de classe, ouviram todo mundo, colheram essas opiniões e viram que, na imensa maioria, as pessoas não aceitam essa teoria inventada. Não é por discriminação a qualquer opção ou orientação sexual, e sim porque não querem que as escolas sejam obrigadas a ensinar algo que a ciência não consegue provar. E o PNE, ele é inclusive um instrumento para combater a discriminação no ambiente escolar. Então, ele é o contrário, ele prevê, exatamente como manda a Constituição, que as crianças sejam ensinadas a não discriminar ninguém por nenhum motivo. Só que o plano de educação não entra nesse mérito de que os professores sejam obrigados a ensinar ou a mencionar a ideologia de gênero. E aí o PSOL entra na justiça e reclama disso, que o PNE é discriminatório e é inconstitucional por isso. Como eu disse antes, o PSOL não conseguiu convencer, não conseguiu aprovar suas ideias radicais no legislativo e acabou apelando para o judiciário. A ação direta de inconstitucionalidade aberta pelo partido deveria ter sido julgada no dia 11 de novembro de 2020, mas houve pressão também lá. Os deputados, inclusive, pediram uma reunião, foram até o STF conversar com o presidente para explicar o tanto que o assunto tinha sido já discutido, debatido e por que tinha sido aprovado daquele jeito no Congresso, e o julgamento no STF acabou adiado, mas não foi arquivado. Essa ação pode voltar à pauta de julgamentos a qualquer momento. E tem muita gente que não entende esse tema. Embarca na onda de que é preconceituoso ou discriminatório não incluir a discussão de ideologia de gênero nas escolas e quer que a justiça decida como devem ser as aulas de biologia. E por que é tão importante ficar atento a tudo isso? Primeiro, porque o STF virou uma caixinha de surpresas e já tem antecedentes de ter criado leis quando, na verdade, essa é uma função do Congresso e não do Judiciário. O exemplo de comparar racismo à homofobia é apenas o mais conhecido, mas há outros. Então tem esse risco de deixar 11 ministros decidirem sozinhos mais uma questão que terá força de lei. E tem também o exemplo do que aconteceu em outros países, onde não houve pressão suficiente por parte da sociedade e foram aprovadas leis obrigando as escolas a ensinar ideologia de gênero. E aí o que aconteceu? Os pais estão sujeitos a punição, multa e até prisão, caso, por exemplo, não enviem os filhos para o colégio em dias em que a aula de ciências vai abordar o tema da ideologia de gênero. Já tem casos no Canadá e na Alemanha de pais multados, advertidos, ameaçados e até presos por não aceitarem essa imposição. O Plano Nacional de Educação brasileiro está de pleno acordo com o que diz a Constituição. Tem até um artigo que prevê a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas
de discriminação. O texto não especifica nenhum tipo de bullying contra crianças que não se sentem no sexo biológico, por exemplo. Ele não fala em nada específico, ele é amplo o suficiente para prever o combate à discriminação de qualquer tipo, de qualquer forma. Essa ação de inconstitucionalidade do PSOL é uma manobra para forçar o STF a implantar no plano algo que já foi rejeitado no Congresso. Então, para ficar claro, o PNE não deixou a ideologia de gênero de fora porque os parlamentares não se preocuparam com os direitos humanos de quem se define como LGBT, como quer fazer parecer o PSOL. Foi o povo brasileiro que rejeitou essa ideologia. Pais e mães que não querem ver seus filhos aprendendo sobre algo que a ciência não comprova. E também professores que não querem se ver obrigados a desconstruir a natureza das crianças e fazer todas, desde pequena, acharem que elas não têm um sexo definido. Respeito não se ensina forçando crianças a aprender doutrinas fantasiosas sem nenhuma base científica. Aliás, não se deve respeitar ninguém porque é alto, baixo, gordo ou magro, rico ou pobre, ou porque é dessa ou daquela raça. A gente respeita os outros simplesmente porque são pessoas. Se você concorda comigo, gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente aí também para ampliar o debate. Caso ainda não seja nosso assinante, te convido a direcionar a câmera do celular para esse código que aparece na tela. Ali tem uma promoção especial de Black Friday. Você vai pagar uma assinatura por um valor bem baixinho durante um ano e, sendo nosso assinante, você tem acesso a outros conteúdos como esse, só que exclusivos para assinantes, meus e de outros colunistas, além de todo o conteúdo jornalístico da Gazeta do Povo. E eu te espero lá no jornal.